Olá, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá, vamos começar organizando os nossos materiais. Pegue seu caderno ou uma folha para anotar as atividades. Também separe seu lápis de escrever, apontador, borracha, enfim, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar os seus materiais, ótimo. Caso não tenha, pegue um livro firme ou uma caixa para lhe ajudar. Agora, a professora Dircélia vai lhe dar alguns minutinhos para anotar o número da aula de hoje, a data e terminar a sua organização. Eu já volto! Então, terceiro ano, tudo pronto? Se está tudo pronto, vamos começar? E vamos começar relembrando a aula anterior, certo? Vamos lá então. Olhem aqui a Clara. Ela esteve conosco na aula passada. Ela esteve conosco contando onde ela morava, contando um pouquinho do lugar onde ela morava. Vocês estão lembrados? Ela disse assim: olá, sou a Clara, moro na capital do Brasil, Brasília. Vejam essas fotografias, observamos todas elas na aula passada, as características de Brasília. Depois, o Léo veio falar conosco, olhem o Léo, e ele nos contou que mora em Manaus, capital do Amazonas, e observamos algumas imagens de Manaus também. Depois, olha quem veio, o Cacá. Ele é o Ricardo, mas ele gosta de ser chamado de Cacá. E ele mora em Florianópolis, capital de Santa Catarina, uma região litorânea, observem ali. Então, nós observamos com esses estudantes que as paisagens dos lugares onde eles moram é bem diferente uma das outras.
E depois nós localizamos as cidades onde as crianças moram no mapa. Vamos observar aqui com a professora. Olhem o mapa do Brasil, vejam bem. Este mapa mostra todos os estados brasileiros. E nós fomos localizando, vejam bem. O Amazonas, onde mora o Léo, olha lá, Manaus. Tá bem pequenininho ali, Manaus, que é a capital do Amazonas. Depois nós localizamos a cidade da Clara, Brasília, olhem lá, Brasília, em Goiás. E depois a do Cacá, que é Florianópolis, em Santa Catarina. Então vejam, eles moram em diferentes estados brasileiros e cada um com uma característica bem própria, certo? E daí conversamos que as paisagens não são iguais, elas são muito diferentes e vários fatores as deixam diferentes. Vamos observar alguns deles aqui, ó. Bom, primeiro eu trouxe para vocês uma atividade para vocês pensarem um pouquinho. Qual dessas paisagens se parece mais com o lugar onde você mora? Então eu trouxe duas paisagens diferentes e pedi para vocês pensarem um pouquinho. Então vamos lá. Vocês se lembram qual resposta você deu? Você deu a resposta A ou a B? Então, depois eu mostrei outras duas imagens. A letra A, observe uma área mais rural, com mais vegetação. E na letra B, olhem só, um bairro de Curitiba. Então, qual fotografia se parece mais com o lugar onde você mora? A ou a B? Depois, nós fizemos uma atividade. Eu perguntei para vocês que diferença você observa entre as paisagens mostradas nas fotos. Então, esse foi o seu desafio, olhar atentamente cada paisagem e responder que diferenças elas têm. Depois eu destaquei algumas, olhem só. Na primeira, é uma região muito montanhosa, observem. Na do meio, é uma área bem plana. E a última fotografia já é um relevo mais ondulado, olhem lá, uma área mais ondulada, certo? Então conversamos que o modelado da superfície terrestre, que nós chamamos de relevo, ela também caracteriza uma paisagem. E falamos, inclusive, que até as temperaturas, o clima da região altera a paisagem. Vejam bem aqui, lugares frios, tem uma paisagem parecida com aquela que eu estou mostrando na primeira fotografia, lugares quentes, uma outra fotografia ali. Depois eu mostrei lugares que, por exemplo, chove muito, olhem essa vegetação. E ao lado, lugar que chove pouco, um deserto, por exemplo. Então observamos que os lugares são muito diferentes. Então as paisagens são diferentes. E na sequência eu pedi para você descrever a paisagem do lugar onde você mora. Vamos ver aqui a atividade de número 2. Escreva as características do lugar onde você mora, como são as construções e as ruas, como é a vegetação, tem rios, como é o relevo. Então, era para você realizar uma observação atenta, pensar nos detalhes dessa paisagem e descrever. E então, esta atividade está aí? Você conseguiu concluí-la? Isso é muito importante. A geografia observa atentamente os lugares, todas as suas características, certo? Depois, nós também tivemos um desafio, que era olhar algumas imagens, olhem lá, e depois completarmos algumas frases. Por exemplo, eu trago aqui essa, que apareceu na aula anterior. A paisagem desse lugar é... Então, como que você completou essa frase? É como? A paisagem desse lugar é uma paisagem muito gelada, montanhosa. Então, vocês poderiam completar da forma que vocês achassem mais interessante. Depois eu trouxe outra imagem e também nós tínhamos que completar. Os elementos que predominam nessa paisagem são elementos o quê? Elementos naturais. Isso mesmo, elementos naturais. E na letra C, os elementos que predominam nessa paisagem são elementos culturais, elementos construídos pelos seres humanos. Muito bem, crianças, quantos aprendizados! E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre paisagens. Olhem lá o tema. As paisagens se transformam. Isso mesmo.
Ocorrem muitas transformações nas paisagens e vamos conversar sobre elas na aula de hoje. Olhem só quem vem aqui conversar conosco na aula de hoje. Os nossos colegas, a Clara, o Léo e o Cacá. E eles nos contam o seguinte: as pessoas vivem em diferentes paisagens, como observamos na aula anterior, certo? Observando as cidades onde moram estas crianças. Agora eu trago algumas fotografias que mostram diferentes paisagens. Vamos observar, olhem só. Aqui é uma região do Himalaia, que fica na Ásia, no continente asiático. Olhem essa paisagem. Ela é igual ou ela é diferente à paisagem do lugar onde vocês moram? Me digam. Olha, ela é bem diferente da paisagem do local onde eu vivo, bem diferente. Observem essas montanhas. Ali está frio ou está quente? O que vocês acham? Isso mesmo, muito frio. Olhem essas montanhas cobertas por neve. Então, uma região muito fria. Vejam bem. Agora, outras duas fotografias de lugares diferentes. Na primeira, nós temos um Inuit na região da Groenlândia. Olhem bem como é esta paisagem, que gelada. Na segunda imagem, nós temos o Alasca. Observem as casas, a vegetação. Essa vegetação se parece com a vegetação do local onde você vive? Se parece? Olhem as casas como são. São parecidas ou são diferentes? Então, várias questões para pensarmos. Na sequência, outras duas fotografias. A primeira, na região do Marrocos, na África. Olha essa região ali, uma região de deserto, olhem bem. Já na segunda fotografia, nós temos Tóquio, no Japão. Olhem bem, uma cidade grande, movimentada. Observem todos esses outdoors, esses letreiros. Certo? Que paisagens diferentes, não é verdade? Isso mesmo. Agora, nós vamos ler um poema. Vamos lá? Vocês me acompanham? Venham comigo. Memória é o nome do poema. Vamos lá. Há pouco tempo, aqui havia uma padaria. Pronto, não há mais. Há pouco tempo, aqui havia uma casa. Pronto, não há mais. Uma farmácia, uma quitanda, pronto, não há mais. A cidade destrói, constrói, reconstrói. Uma árvore, um bosque, pronto, não há mais. Então, crianças, vejam só, o que será que aconteceu nesse poema? Muitas mudanças. E olha quem vem falar conosco aqui. A Clara pergunta pra gente, o que foi construído e depois destruído na cidade do poema? Então, vamos ajudar? Vamos ajudar a Clara? Vamos responder essa questão? Vamos lá, olhem bem. A professora destacou aqui no poema o que foi construído e depois o que foi destruído. Vamos ler? Está em vermelho. Vamos lá, ó. Vamos lá. Padaria, olhem lá. Padaria, casa, farmácia e quitanda foram elementos construídos pelos seres humanos. E segundo o poema, nessa cidade aqui, não há mais. Vamos continuar, porque o Léo vem falar com a gente. De acordo com o poema, quais elementos da natureza foram destruídos? E então, quais elementos foram destruídos? Vocês estão lembrados? Vamos dar mais uma olhadinha no poema? Olhem lá. A professora também colocou em vermelho. Leiam comigo aquela frase. Identifiquem ali os elementos. Olhem lá. Uma árvore, um bosque. Diz o poema. Pronto, não há mais. Quantas mudanças. E olha quem aparece aqui, o Cacá. Você já viu isso acontecer na cidade onde mora? Então, crianças, você já percebeu essas mudanças na paisagem, no lugar onde você mora? Um comércio que tinha ali e agora não tem mais. Um terreno vazio que agora abriga uma construção. Mudanças na paisagem. Vocês já perceberam, já identificaram? Então, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, sobre essa questão que o Cacá traz pra gente. Atividade de número 1. Letra A.
Você já viu isso acontecer ou sabe relatar alguma mudança na paisagem da cidade onde mora? Explique. Vamos lá então? Alguns minutinhos para vocês pensarem e registrarem. E já volto.
Então, terceiro ano, conseguiram fazer a atividade? Conseguiram identificar algumas mudanças na paisagem da região onde você mora? Sim? Eu espero que sim, que vocês tenham conseguido pensar nisso. Bom, agora olhem lá, a Clara está aqui falando alguma coisa, vamos acompanhar. O ser humano depende da natureza para viver. É dela que ele, com o seu trabalho, retira tudo o que necessita. E não é que a Clara tem razão? Vamos ver aqui, o Léo. Isso, Clara! O ser humano planta, cria animais, constrói casas, cidades, estradas, pontes. Fabrica ferramentas, utensílios, máquinas e outros objetos. Assim, diz o Kaká, o ser humano vai construindo novas paisagens, com o objetivo de produzir riqueza e tornar sua vida melhor. E não é que essas crianças têm razão? Vocês concordam? Sim, o ser humano, por meio do seu trabalho, realiza essas mudanças na paisagem, certo? E vamos observar algumas dessas mudanças em algumas imagens aqui. Olhem comigo essas duas fotografias da região do Rio de Janeiro, olhem só. Vamos lá, uma de 1930 e outra mais recente, aquela preto e branco de 1930 e essa colorida de agora, mais recente. Vamos observar alguns elementos aqui, eu vou destacar alguns deles, vamos ver. É da mesma região, observem aqui que a professora contornou, vejam bem, observe esse relevo, essa montanha, e olha que ela também está aqui na segunda imagem. Vejam que na primeira imagem ela está ali em construção, Cristo Redentor. Estão percebendo? Viram bem? Ó, vou colocar de novo, aqui ele já aparece, olhem lá, né? Um ponto turístico da região do Rio de Janeiro, muito conhecido, uma atração turística, certo? Agora vamos ver outros elementos que aparecem. Percebam o relevo, ele está aqui, olhem lá. Agora eu vou destacar aqui, observem aqui, vejam que na segunda imagem também aparece, estão notando? Então, crianças, é a mesma região, mas eu quero que vocês notem muito esta questão aqui. Olhem esta área na primeira imagem, estão vendo? O que nós percebemos ali? Dá para ver casas, construções, como na segunda imagem? Olhem lá. Está mudada essa paisagem? Muito mudada. O ser humano construiu muitos elementos ali. Olhem quantos apartamentos, prédios altos, né? Quantas ruas foram construídas. A paisagem se alterou muito. Agora, outra imagem mostrando uma alteração na paisagem. Vejam lá. Aqui nós temos da região de Curitiba, olhem lá, a rua 15 de novembro, percebam, é a mesma região fotografada. Olhem o prédio ali que vocês vão identificar. Nós temos na segunda imagem um bondinho, certo? Ali nós conseguimos perceber, né, este elemento, bondinho. Nós percebemos o que mais de diferente? Vamos lá. O que mais que aparece na segunda imagem que não tinha na primeira? Percebam. Olhem a rua como é que era. Olhem lá, uma banquinha, as floreiras. Sim, as floreiras. Essas luminárias ali não tinha na primeira imagem, estão notando?
Então, olhem só, na primeira imagem, os carros passavam por essa região. Vejam bem, olha lá um automóvel. Aqui na segunda imagem, percebam, aqui a calçada não permite a passagem de carros. Nesta área aqui, é permitida apenas a passagem de pedestres, certo? Olha que mudança interessante. Muitos prédios continuam ali na região, percebam, mas outros surgiram. Vejam ao fundo, na segunda imagem, um prédio bem alto que não aparece na primeira imagem, certo? Quantas mudanças na paisagem de Curitiba também. Agora, vamos observar uma outra região, uma outra mudança nessa região. Aqui, crianças, nós temos uma fotografia de 1941 e uma fotografia de 1970, ambas em preto e branco. Vocês imaginam o que é isso? O que será que nós temos ali? Percebam, olhem atentamente. Olhem lá, o que será que é isso, crianças? Nós temos aqui a região da Rua Mariano Torres, que fica bem no centro de Curitiba. O que será que nós temos ali? Vamos pensar aqui, ó, o que será que é isso aqui? Observem. Olhem lá. Aqui. E vejam tudo isso aqui dentro desse canal. Aqui nós temos um canal. Aqui nós temos um rio passando. Aqui é o Rio Belém, exatamente nessa região da Rua Mariano Torres. Aqui nós estamos percebendo a retificação desse canal. Isso mesmo, ele está sendo, ó, aos poucos canalizado. Olhem lá. Vejam a construção do canal por onde o rio iria passar. Estão vendo? Agora, olhem o que aconteceu. Final dos anos de 1970. Cadê o rio que passava por ali? Ele passava justamente nessa região. E agora? Onde ele está? O que será que aconteceu com o Rio Belém? Outra mudança na paisagem. Bom, antes da professora conversar com vocês mais sobre isso, eu trago essa questão aqui para vocês pensarem. Vamos lá? Atividade 2, letra A. O que você acha que aconteceu com o rio que passava nesta região? Por que o rio não está mais ali? O que aconteceu com o rio e por que ele não está mais ali? Por que será que o ser humano tirou o rio dali? E o que será que ele fez com esse rio? Vamos lá? Você anota a atividade, pensa bastante. Que hipóteses nós temos para essa questão? Que o rio sumiu da região. Vamos lá? Pense e registre aí no seu caderno. Eu já volto.
Então, crianças, conseguiram pensar em algumas hipóteses? Por que será que esse rio não está mais ali? Vamos pensar? Olhem lá. O que será que aconteceu com esse rio, hein? Em 1941 ele estava ali e atualmente, olhem só, nós temos apenas um canteiro ali, bem no meio da rua Mariano Torres. Ele não está mais ali. Então, crianças, vamos observar mais um pouquinho algumas imagens de 1941, já a construção do canal para o Rio Belém, 1942, 1968. E eu sinto informar para vocês, ali em 1968, tudo aquilo que tem dentro do rio é lixo. Exatamente. Infelizmente, desde sempre, o ser humano acha que o lixo pode ser despejado nos rios, nos corpos d'água. E isso não é verdade, não é adequado, certo? Então, nestas imagens aqui, nós observamos na primeira imagem um período de cheia. Observem ali, ó, acontecendo uma enchente do Rio Belém nesta região da Mariano Torres. Já no final dos anos de 1970, olhem lá, o rio já havia sido todo canalizado. Ele está aqui submerso, ele está embaixo da rua Mariano Torres, exatamente. A cidade de Curitiba tem muitos rios e muitos deles estão por debaixo do solo já. Eles foram canalizados, eles estão submersos. Esta era uma prática muito comum até um tempo atrás, que já não pode mais acontecer. A cidade cresceu muito, então entendia-se que era uma necessidade cobrir os seus rios, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui, vejam bem, um mapa da bacia do Rio Belém. Vejam aqui comigo. Vamos realizar a leitura para vocês entenderem melhor? Vamos lá, vamos ver todo esse rio que é todo curitibano, ele nasce e deságua em território curitibano. Então vamos ver aqui, vamos observar para a gente perceber a bacia do rio. A legenda, né? A professora colocou aqui, ó, destacando a legenda. Vamos lá. Bacias hidrográficas representadas somente dentro do limite municipal da nossa cidade de Curitiba. Vamos lá, observem as cores. Bacia do rio Atuba, ali, ó, estão notando? Agora, bacia do rio Barigui, aqui, bacia do rio Belém, que é o rio que nós estamos conversando agora. Então observem aqui comigo neste rosa, olhem lá, aqui nós temos a bacia do rio Belém. Então ele corta a região central da cidade, que fica mais ou menos nessa altura aqui. Olhem lá, vocês estão vendo essas linhas em azul? É a hidrografia, certo? Vamos continuar? Olhem lá, as cores estão um pouco claras no mapa, mas a gente consegue perceber. Esse verde aqui mais forte é a bacia do Rio Iguaçu, ou seja, toda aquela área ali em verde mais forte são águas que correm para dentro do Rio Iguaçu. Já nesse outro tom mais clarinho, um begezinho bem clarinho, bacia do Rio Passaúna. Depois nós temos bacia do Ribeirão dos Padilhas, nesse tom de verde. Olhem aqui, ó, este verdinho aqui, ele está aqui, ó, nesta região. Olhem lá, olhem no mapa. Então, a linha em azul, como eu comentei, representa o rio, certo? Aí nós temos aqui também, ó, esse outro azul, são lagos e represas da cidade de Curitiba. E daí nós temos em vermelho o limite, né? O município de Curitiba, o limite do município de Curitiba. Então, vocês estão lembrados? Para a gente realizar uma boa leitura do mapa, é importante nós recorrermos à legenda. Então, essa legenda aqui foi fundamental para nós percebermos como que está a disposição das bacias hidrográficas do município de Curitiba. O que é uma bacia hidrográfica, então? Vamos pensar um pouquinho? O que será? Vamos falar sobre a bacia do Rio Belém. Vamos lá, bacia do Rio Belém. Essa aqui em rosa, olhem lá. Então, o que quer dizer? Toda a água da chuva que cai nesta região aqui, ela vai escoar para dentro do Rio Belém, vai formar o Rio Belém, certo? E o que será que faz com que essa água que cai aqui vá correr para o Rio Belém e não vai correr para um outro rio? É o relevo, a
a diferença de altitude ali do relevo, certo? O relevo vai empurrando a água que corre para um lado e a água que corre para o outro lado e vai compondo as bacias hidrográficas. Não se preocupa, nós vamos estudar muito mais sobre isso na sequência, certo? Então vamos continuar aqui, vamos observar. Olhem lá, a professora destacou mais uma vez ali o Rio Belém. Vejam que eu coloquei, ó. Vou colocar novamente, ó lá. O Rio Belém em azul bem forte. Estão percebendo? Ah, e eu destaquei aqui no cantinho também, olhem lá. Olhem só essa informação aqui dizendo que aqui para cima nós temos a região norte. Então o Rio Belém, ele nasce no norte de Curitiba e ele vai correndo, olha só. Olhem lá. Vamos observar outro mapa que mostra a bacia do Rio Belém. Agora, nós vamos perceber que tem algumas cores ao longo do trajeto do Rio Belém. Vejam aqui comigo, estão notando? Aqui nós temos o mapa, em claro é a região, a bacia do Rio Belém, inclusive aparecem os bairros, né, por onde ele passa, e nós temos cores diferentes. E nós vamos fazer o que para entender essas cores? Olhar para a legenda, olhem lá, a professora destacou a legenda, leito do Rio Belém. E vamos observar então comigo, vamos realizar a leitura? Vamos realizar a leitura aqui, ó, dessas cores para entendermos isso. Vamos lá. Primeiro lá, aquele tom de azul ali é o canal natural do rio. Vamos ver onde? Vamos ver lá no mapa agora. Eu vou colocar umas setas, ó lá. Ó lá. Estão vendo? Vou colocar novamente, ó. Aqui. Aqui também. Estão notando? Este trecho do Rio Belém é natural. Não houve modificação alguma no seu leito, certo? Na sequência, vamos ver. Olhem lá, em outra cor. Aqui também, antes de mais nada, aqui também, natural, certo? Agora vamos voltar à legenda, ali, ó. Nós temos um lilás. Vamos ver no mapa onde ele está? Ali o canal do... O leito do rio foi retificado, mas está a céu aberto. Ele já foi alterado. Vamos ver onde? Olha só. Aqui, olha só. Toda essa região aqui que pega o Boqueirão, o Auer, Guabirutuba, ele já foi retificado. Ou seja, ele já foi mexido o canal. Veja como está bem retinho. Então, o ser humano já mudou o leito do rio. Vamos lá? Olha lá. Canalizado a céu aberto. Em rosa. Vamos ver onde? Vamos ver onde, ó. Ali, nessa região, vejam no mapa a seta que a professora colocou, canalizado a céu aberto, e também aqui, ó, canalizado a céu aberto, já bem na região central de Curitiba, aqui, ó, Centro Cívico, AU, ele está canalizado, mas ele está a céu aberto. O que é canalizado? Foi feita uma caixa de concreto por onde o rio passa. Olha que mudança na paisagem. E para finalizar aqui, vamos ver no mapa, submerso, que é o caso do Rio Belém, na região da rua Mariano Torres. Vamos ver no mapa? Olhem lá onde é que é. Justamente no centro de Curitiba, olhem aqui a seta. Centro, vejam onde está a seta, vejam que é bem a região central de Curitiba. Então, quando o Rio Belém entra bem no centro da cidade, ele está todo submerso. Uma mudança e tanto na paisagem, certo, crianças? Vejam aqui centro, a professora contornou, ok? Perceberam? Que mudanças os seres humanos causam nas paisagens. Eles interferem muito. Aqui só para ilustrar para vocês, a canalização a céu aberto. Vejam que foi feita uma caixa de concreto por onde o rio passa. Então, uma vasta área do leito do Rio Belém foi modificado. Então, estudantes, os seres humanos transformam em muito as paisagens. E o exemplo que a professora deu aqui foi justamente do Rio Belém. Agora, a nossa aula chega ao fim. Vamos fazer a revisão? Vamos lá? Observem comigo. Na aula de hoje, identificamos a ação humana no processo de transformação das paisagens e como os seres humanos interferem nas paisagens. Na próxima aula, continuaremos falando sobre isso. Agora, a professora Dircélia se despede, deixa um super beijo para cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau!